Esse pó aqui embaçou um pouco. Putz, esqueci de arrumar a cama, caralho. Agora sim. Melhorou já. Que frio que tá, cara. Não sei de onde que você é, mas aqui em Curitiba tá um frio do c... Sim, hein? Respeita. Caindo pro funk, respeita, caralho. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passando bonde. Várias gostosas na garupa da CB, caindo pro funk, respeita, caralho. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passando bonde. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre alguns erros que podem acontecer nas etapas construtivas. Ou seja, no projeto, que é a concepção, ou seja, o início da idealização daquele empreendimento. Na execução, que é a construção em si, que é a realização do que foi planejado no projeto. E também na utilização, que inclui o uso do empreendimento e a manutenção dele como medidas preventivas. Esses erros nesses processos construtivos podem resultar tanto em inconvenientes no uso dele, quanto em manifestações patológicas. Podem ser ocorridas pela falta de compatibilizações, falta de detalhamentos, por exemplo. Separando em 3 etapas, o projeto, execução e utilização, a etapa inicial da realização do empreendimento se dá com o projeto. E dentro do projeto, a gente tem basicamente 3 etapas, que é o estudo preliminar daquele empreendimento, o anteprojeto e o projeto executivo, que é conhecido como projeto final de engenharia. O estudo preliminar é basicamente uma coleta de dados sobre o que vai ser realizado, sobre informações que a gente tem, tanto de terreno e for uma ampliação daquela obra que já existe lá. Bem, basicamente você vai saber o que o teu cliente quer, o desejo do cliente. Vai te passar tudo o que ele deseja. Você, através da formação de croquis, você vai apresentar para ele, mostrar se aquilo realmente que ele quer. Com as mais diversas ferramentas, croquis, desenhos em 3D. Já o anteprojeto é basicamente a base para a realização do projeto executivo e dos projetos complementares, ou seja, projeto elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetônico. Esse anteprojeto vai servir de base para a realização desses projetos que eu citei anteriormente e também das plantas de corte. Os erros nessa etapa podem gerar encarecimentos no processo de construção e também acarretar, consequentemente, maior uso do tempo. Você vai precisar de maior tempo para corrigir aquilo que foi errado. O processo de construção tem que ser baseado em uma coisa, ele tem que ser baseado no projeto. Porque o anteprojeto vai fazer com que seja formado o projeto final, o projeto executivo. Então, o erro no anteprojeto vai gerar erro no projeto. É um efeito cascata. Pode gerar tanto um encarecimento quanto transtornos na utilização daquela obra. Já os projetos executivos, que são os projetos executivos, que são aqueles projetos em que pedreiros, mestres de obra vão se basear para trabalhar, quando ocorrem erros neles, podem ocorrer inúmeros transtornos tanto na utilização final da obra pelo cliente, quanto já na utilização pelos trabalhadores, porque, imagina, o projeto, quando o projetista desenha o projeto, vai reagir da seguinte forma: acho que tá bom esse negócio aqui. Tá bom, tá? Bonitinho, né? Olha lá o desenho bonitinho, coloridinho, olha que coisa linda. Escala bonita, legal, tá legal. Os trabalhadores lendo o projeto. Pariu! Tá me pegando essa bosta?
Mas que merda é essa? Que porra? Onde é que tá? Filha da p. Sim, esses engenheiros são os filha da p. Né? Arquiteto, filha da p. No, God! Esse tipo de transtorno é muito comum. São erros que geram muito atraso e enorme encarecimento. Projetos executivos podem ocorrer inúmeros erros. Tem relação a mau detalhamento, falta de padronização, também mau dimensionamento. Porque imagina, você pega um projeto todo errado, e como que você vai ler? Como que você vai saber o que tem que fazer naquele empreendimento? Você não pode, sei lá, você não pode adivinhar o que ele quis dizer em alguma coisa. Que se tá errado, não tem como você saber qual era o certo. Não tem como você adivinhar isso. Para. Não, você é burro, cara, que loucura. Galera, eu não dei a devida ênfase para um ponto que talvez seja o maior gerador de transtornos e erros nessa parte de projetos. É o que? A falta de compatibilização. Hoje eu conversei, justamente hoje que eu estava a terminar de editar esse vídeo, eu conversei com o mestre de obras lá da empresa que eu estou estagiando. Então, daí eu perguntei para ele o seguinte, se ele tinha encontrado muitos erros já em projetos, nessa parte de projetos. Ele, que eu sei que eu já conversei com ele foi empreiteiro de obras de casas de alto padrão e tudo, então ele já tinha lidado bastante com projetos. Daí ele falou que sim, que talvez um dos principais erros gerados era essa questão de falta de compatibilização, porque normalmente acontece de os projetos serem feitos por profissionais diferentes, por arquitetos, engenheiros diferentes. E o que acontece? Eles não estão em harmonia, não é feita uma troca de informações entre os profissionais de cada projeto para ver se um projeto não vai atrapalhar o outro, porque senão vai ter que ser feito adaptações construtivas. Isso pode gerar inúmeros erros e transtornos. Vai gerar transtorno com certeza, porque os trabalhadores vão ter que se adaptar, vão ter que pegar o projeto, se eles conseguirem identificar, vão compatibilizar antes. Porém, se não for feita essa adaptação antes, imagina, vai ter muito gasto, paredes vão ter que ser quebradas, vai ter muito transtorno, isso é certo. Então, fiquem atentos para esse ponto aí, que eu esqueci de dar a ênfase e é um ponto talvez o mais importante. Valeu! Vai daí, Luizão! Já na execução, por alguns estudiosos é considerado a etapa em que é gerado o maior número de erros. A etapa inicial, basicamente, da execução inclui o planejamento da obra, programação das atividades e da mão de obra, a realização do layout do canteiro, tanto para que o transporte Você é retardado por acaso? Tanto para que o transporte dos materiais dentro da obra seja facilitado e seja programado, evitando assim transtornos durante a obra. É necessário o planejamento da compra de materiais, porque ninguém gostaria de ter gastos imprevistos. A sequência básica, como eu segui aqui no vídeo, é a concepção e a execução, mas normalmente ocorre o contrário, sendo que a construção é feita antes da concepção, ou seja, antes de se consultar o projeto. Essa mudança de sequência pode gerar adaptações não previstas na obra, isso aumenta grandemente as chances de erro. A origem desses problemas pode se dar pela não capacitação dos trabalhadores, pela falta de um controle de qualidade, um acompanhamento dos processos construtivos, pela má escolha de materiais e componentes, ou pela escolha de materiais e componentes de baixa qualidade, que vai inferir em baixos resultados. Quais os tipos de erro que podem ocorrer devido a esses erros construtivos? Pode aí citar erros de fácil identificação, aqueles erros que são visíveis aos olhos. Se você tiver o mínimo reparo, você vai identificar como a falta de prumo, a falta de caimento correto nos chamados pisos molhados, ou flechas excessivas em lajes ou vigas. Agora, erros de difícil identificação, aquele que você não vai conseguir reparar quando você entra no local finalizado, aquilo que você não vai conseguir identificar, mesmo tendo uma alta técnica, sendo um engenheiro. São, por exemplo, deficiências em instalações hidráulicas ou elétricas. Esse tipo de erro só vai ser identificado após algum tempo de uso, assim, em algum momento eles vão aparecer. Baixa fiscalização, a baixa capacitação e falta de comando de equipes pelos responsáveis podem também gerar problemas patológicos nos procedimentos de implantação, escoramento em formas,
no posicionamento e na quantidade de armaduras e também na qualidade do concreto, desde a sua fabricação até a cura do concreto, que é o processo final para que você garanta a qualidade do concreto, que ele não fissure com retrações. Essa questão da qualidade de fabricação do concreto, eu acredito que seja tema para um outro vídeo. Agora me diz, para você, como se daria a solução para esse problema? Esses problemas de compatibilização, de padronização nos processos construtivos. Muitos falam que seria através de uma industrialização da construção civil. Eu também acredito isso, mas como você acredita que se daria isso? Quero ouvir a sua opinião. Gostaria que você deixasse aqui, ó, nos comentários, aqui embaixo do vídeo. Só escrever aqui, ó. Eu acho que não sei o que, através de não sei o que. Escreve aqui. A gente discute aqui nos comentários o que você acha. Na última fase, na utilização e manutenção da obra, exemplo de erros que podem ocorrer seriam, por exemplo, em obras de alvenaria estrutural. Abertura de vãos em uma obra de alvenaria estrutural, ou demolição de parte de uma construção de alvenaria estrutural, deve se tomar muito cuidado, porque as paredes, normalmente, nesse tipo de construção, as paredes não tem somente a função de vedação, ou seja, de ser uma divisória, mas sim também uma função estrutural. Então, se você quebra aquilo, você danifica aquilo, vai danificar a tua estrutura. E aquilo pode cair. Pode cair ou gerar inúmeras trincas, inúmeros problemas patológicos. Essas são chamadas as paredes portantes. E elas são muito importantes. Exemplo também de obras de pontes, em que você tem que respeitar a carga máxima daquela ponte, porque senão o bicho pode pegar, podem gerar inúmeros problemas patológicos, né? Ou seja, essas obras de manutenção são extremamente necessárias, porque a delegação delas pode gerar inúmeros gastos futuros. Esses gastos podem tender ao infinito e às vezes não vale a pena você fazer essa obra de manutenção ou de recuperação estrutural ou de um reforço estrutural, porque ela vai ser um gasto muito mais elevado que o próprio valor daquela obra. O limite máximo para essa delegação pode ser a própria demolição daquela obra. Então é de extrema importância que se tome atenção para isso. Então, galera, se você gostou dessa discussão e esse vídeo agregou algum conhecimento para você, então você pode reagir a esse vídeo. Se você gostou dele, deixe o seu like. Aqui logo abaixo do título, aqui embaixo, tem um dedão assim, ó. Também compartilhe esse vídeo para quem você acha que ele vai agregar algum valor, algum conhecimento. E também se inscreva no canal para você receber mais conteúdos como esse. Também para a gente ter algumas discussões produtivas que possam agregar algum valor para o futuro da construção civil. Se você quer que eu discuta alguma coisa específica, deixe aqui nos comentários o que você deseja, que eu posso, se eu não souber, pesquisar e trazer prontinho para você. Tchau, tchau.